Será que é possível perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo? Com certeza esse é o objetivo da grande maioria das pessoas. Eu já te adianto que sim, é possível. Só que a regra não é a mesma para todo mundo. Tem gente que consegue resultados de maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Só que também tem gente que vai ralar pra caramba e vai conseguir ter o mínimo dos resultados. Quer saber em qual grupo você está? Então fica nesse vídeo que hoje a gente vai falar tudo sobre como ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Mas antes, eu sou o Wesley Menezes, profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício e biomecânica. E o objetivo desse canal é fazer com que você erre cada vez menos quando o assunto for treino, dieta ou qualquer outra coisa relacionada ao fitness ou à saúde. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, pra você não perder nenhum vídeo. Quando falamos em recomposição corporal, nada mais é que o termo técnico usado quando o objetivo é perder gordura e ganhar músculos ao mesmo tempo. Existem diversos fatores que impactam esse processo, mas o que tem um fator de impacto maior é o tempo de treino que você tem. Para entender o porquê, temos que entender um conceito que é o princípio da treinabilidade, que prega que quanto mais treinado você é, menos treinável você está. E quanto menos treinado você é, mais treinável você está. Eu vou usar um exemplo aqui que vai facilitar bastante o entendimento desse assunto. Pensa no Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros de velocidade na corrida. Quanto você acha que ele precisaria treinar para conseguir baixar esse tempo? Talvez anos, nas condições perfeitas. E isso porque ele está muito próximo do teto de adaptação em que o corpo consegue chegar. Agora pega o iniciante, que mal consegue correr 500 metros. Se ele treinar com constância e frequência durante um mês, muito provavelmente ele vai conseguir correr 1, 2, até 3 quilômetros. Percebe que a curva de evolução dele em um mês foi maior que a do Bolt em anos? E não é porque ele é melhor que o Bolt, mas porque ele está mais longe do seu teto de adaptação. Quando o iniciante começa a treinar, ocorre uma adaptação no seu metabolismo muito interessante, e a gente chama isso de partição de nutrientes. Então, antes de treinar, quando ele se alimentava, ingeria gorduras, carboidratos e proteínas, ele não tinha uma demanda muscular muito alta. Então esses nutrientes eram distribuídos no corpo para executar as funções vitais, e o que não era utilizado para isso acabava virando estoque de energia e sendo armazenado como gordura. Porém, com o início do treinamento, agora a demanda muscular aumenta, porque ocorre uma perturbação nas fibras musculares, eu tenho uma redução no estoque de glicogênio que fica armazenado ali dentro do músculo. É como o meu corpo armazena a glicose para poder usar como combustível. Eu tenho uma redução também nos mesmos estoques de creatina. Agora os nutrientes são distribuídos para uma demanda muscular que foi aumentada. Então todo esse processo de reparar o tecido muscular, construir novos tecidos, reparar os estoques de energia que acontecem durante o descanso, demandam muito mais energia do organismo. E de onde ele vai tirar essa energia extra? Exatamente dos estoques de gordura. Você percebe como que para o iniciante é quase que automático ganhar massa muscular e perder a gordura ao mesmo tempo, mesmo que ele não mexa na sua dieta, desde que o treino dê uma quantidade de estímulo suficiente para isso acontecer e a dieta também não seja um completo desastre. Então, quando falamos de recomposição corporal, existem basicamente aí 3 grupos que a gente pode classificar. Primeiro, que a gente viu agora, que são os iniciantes, tem muita facilidade nesse processo. Temos os intermediários e avançados, aquele pessoal que já tem uma experiência de treino maior, de 1, 2, 3 anos consecutivos de treino. E aqui, pessoal, não vamos confundir, tá? Eu treino faz 3 anos, mas vou 2 vezes por semana na academia, não me preocupo com a dieta, então você provavelmente está classificado como iniciante ainda, porque a consistência e o aumento de performance é que vão te classificar como intermediário ou avançado, não somente ir para academia. Para esse grupo já é um pouquinho mais difícil, por estarem mais próximo do teto de adaptação, precisa começar a se preocupar mais com a dieta, o treino abre menos margem para erro, porque esses grupos já têm uma quantidade mais avantajada de massa muscular. O processo de recomposição corporal, ele até acontece de maneira simultânea, só que isso acontece de uma maneira tão lenta, a gente está falando de perder mais ou menos umas 400 gramas de gordura e ganhar 70 gramas de músculos num prazo de 6 meses. Faz a gente querer desistir, não é mesmo? Para esses grupos, o mais adequado é dividir os processos entre um leve déficit calórico,
cerca ali de 200 a 400 calorias de ingestão a menos do que a gente gastaria no total do dia, pensando em reduzir os estoques de gordura. E nesse processo, as variáveis do treino precisam estar muito bem organizadas para sinalizar para o organismo que aquela massa muscular precisa ser mantida e eu preciso depletar os meus estoques de gordura para fornecer energia para segurar a massa muscular e executar as minhas atividades fisiológicas que o corpo precisa para se manter ativo. E no processo em que eu quero focar em desenvolver mais massa muscular, entrar num superávit calórico. Então, ingerir mais calorias do que o meu corpo gasta diariamente. E quando eu falo de comer mais calorias do que gasta, não vamos avacalhar na dieta. Não é comer tudo que vê pela frente, mas a gente precisa fazer uma progressão adequada, principalmente ali nos carboidratos. Porque senão a gente vai prejudicar a sensibilidade à insulina, que é um fator determinante para ditar se a gente vai ganhar mais gordura ou massa muscular nesse processo. A gente também tem que tomar cuidado com as variáveis do treino, observar e organizar elas corretamente, acompanhar a composição corporal, fazer uma boa avaliação física nesse processo para saber se o ganho de gordura não está sendo maior que o ganho de massa muscular, é imprescindível. Então, para intermediários e avançados, faz muito mais sentido dividir esses processos em duas etapas do que tentar fazer a recomposição corporal de maneira simultânea e acabar com a aderência ao treinamento e ter vontade de desistir no meio do caminho. Temos também um terceiro grupo onde o tempo de treino não é o fator determinante para ditar se a recomposição vai acontecer de maneira simultânea, que é o grupo usuários de esteroides anabolizantes. Por conta da utilização dos hormônios, a sinalização para a construção de massa muscular e eliminação de gordura é potencializada e acontece num período muito menor, porque a fisiologia é totalmente alterada. Eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu posso fazer um vídeo dedicado somente a isso. Não se compare com pessoas que fazem utilização de substâncias para conseguir performar melhor, porque são fisiologias totalmente diferentes e você tende a se frustrar no meio do caminho por não conseguir resultados de maneira tão rápida. Então, resumindo, quando falamos de recomposição corporal, perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, é totalmente possível, sendo que iniciantes levam muito mais vantagem nesse processo, desde que treinem de maneira adequada, com o estímulo necessário para gerar adaptação e não avacalhem muita dieta. Os intermediários e avançados, por estarem mais próximo do teto de adaptação, tendem a precisar de um refinamento no treino e na dieta um pouco maior. O resultado de perder gordura e ganhar músculo de maneira simultânea é bem lento, então isso pode reduzir a aderência. Seria mais adequado focar em dois processos, um pensando em especificamente reduzir o estoque de gordura e o outro para desenvolver massa muscular. Isso seria muito mais adequado e reforça e aumenta a aderência nesse processo, fazendo com que eu seja muito mais constante e não desista no meio do caminho. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, mas não sabe em que grupo você está, ou sabe, mas tem dificuldade em ajustar o treino, a dieta, deixa aqui nos comentários. Na descrição do vídeo também tem um link para você conhecer a minha consultoria. Lá a gente faz uma avaliação mais aprofundada para saber onde você está e qual seria o protocolo de treino e dieta mais adequado para você conseguir alcançar seus objetivos de maneira mais rápida. A primeira conversa é sem compromisso. Eu gostaria de te agradecer, pedir para você curtir, já segue o canal e não perde os próximos vídeos. Que Deus abençoe e muito obrigado.